E bora de crítica do live action da Branca de Neve, tá bom? Esse vídeo eu vou fazer pra vocês o que eu achei do filme. Então, vai ser um vídeo um pouquinho longo, então deixa esse like, se inscreve no canal e vamos pra ele. Let's go! Quando a Disney anunciou o live action de Branca de Neve entre 2015 a 2016, muito foi levantado se essa animação precisava mesmo ter um live action, já que ela foi a primeira animação longa-metragem da história e muito se levantou a respeito disso, sobre a importância desse filme ser um marco na história do cinema. Algumas coisas que aconteceram no filme de 1937 teve que ter uma melhora na narrativa para poder trazer ela para um público mais atual. Claramente que não desrespeitou em nenhum momento o clássico. A gente está vendo ali várias músicas, né? A gente teve 13 músicas no total. E as 13 músicas conversaram bem com a história do filme. O cenário colorido do filme são uma das coisas mais altas da história. A gente consegue destacar ali os personagens, principalmente os aldeões. Como a gente vê que eles estão passando por um sofrimento, a gente vê que a paleta de cores deles é uma paleta mais sombria, enquanto que a Branca de Neve consegue se destacar com cores vivas, a cor que remete que ela ainda tem esperança de uns tempos melhores. Isso também difere do Jonathan, que também luta pelos seus ideais, e também os 7 anões, que fazem o destaque. Claramente que a Rainha Mar extravasa nos looks mais principais para demonstrar o lado vilanesco dela. Então deu a entender que eles ousaram muito bem os figurinos, e eu gostei bastante deles terem feito essas brincadeiras com os figurinos dos personagens. A história é a mesma? Sim, a história segue a mesma. Ela conta a história da Branca de Neve, uma menina que ficou órfã de pai e mãe e tinha uma madrasta, que é uma rainha, que queria ter a ganância de ser a mais bela de todas. Então ela manda matar a Branca de Neve. Porém, o caçador não faz isso, ela foge para a floresta e os animais conseguem ajudar ela a achar a casa dos 7 anões. E lá ela conhece os 7 homenzinhos. E com isso, ela começa a contar a sua história, enquanto a Rainha Mar tenta achar um jeito de destruir ela. E aí é que vem as mudanças, né, gente? As mudanças vieram mais para poder a gente ter uma satisfação maior. Tem a mesma essência da animação, como eu acabei de dizer. Tem a cena da maçã, temos a cena do beijo, temos a cena também das músicas dos 7 anões, a mina deles, que é maravilhosa. E também a gente tem tudo aquilo ali em volta, que lembra bem a animação. Então, nesses pontos, gente, eu acredito que o filme conseguiu trazer uma essência bem parecida com a da animação. E as coisas novas não desrespeitaram nenhum momento, sabe? Eles conseguiram trazer uma renovação muito plausível. A Branca de Neve nesse filme é interpretado pela Rachel e que deu muitas polêmicas ela ser a Rachel, já que a Rachel ela é descendente colombiana e muito se falou a respeito disso. Porém, gente, ela canta super bem e passa aquela energia que a Branca de Neve tem da animação até um determinado ponto do filme. Num outro ponto do filme, principalmente depois que ela conhece os 7 anões, a gente vê que ela tá buscando mais seu ideal para salvar seu reino da Rainha Mar. E isso consegue se diferenciar da animação, porém ela ainda tem aquela essência da Branca de Neve. É como se ela deu um upgrade na Branca de Neve. E eu gostei bastante. Eu acredito que a atriz se destacou bem no papel e ficou muito, mas muito bem com a essência da personagem clássica e conseguiu se diferenciar com todos os outros. Diferente da animação em que Branca de Neve tem um romance com o príncipe, no live action, a Branca de Neve tem um romance com um plebeu, o Jonathan. E o Jonathan, ele basicamente, ele luta pelos seus ideais e ele não concorda com as atitudes da rainha sendo um dos rebeldes do reino. Então ele acaba tendo esse laço com a Branca de Neve e ele vê que a Branca de Neve pode sim restaurar tudo aquilo ali. E ele luta muito bravamente com isso. Diferente do príncipe, que ele só tinha aparecido no começo e no final do filme, o Jonathan se destaca no meio do filme inteiro, juntamente com a Branca de Neve, e a gente vê um romance deles nascendo. O que dizer dos 7 anões que não são anões de verdade? No live action da Branca de Neve, os 7 anões eles são criaturas mágicas, criaturas que trabalham com minas e pedras preciosas. Eles têm mais de 204 anos e eles estão tendo uma convivência às vezes até um pouco peculiar.
Todos os Sete Anões, pra mim, teve cenas engraçadas que lembraram muito a animação. As músicas deles ainda continuam muito marcante, fazendo a gente se lembrar da essência básica da animação que eles tinham. Porém, gente, quando a gente pega personagens clássicos como os Sete Anões e faz esse upgrade com CGI, fica questionável se ficou bom ou não. Na minha opinião, eu gostei. Eu achei que ficou bem interessante e deu pra eles diferenciar dos outros personagens. Porém, é aquilo que eu falei. Os Sete Anões aqui não, eles não são humanos. Eles são criaturas mágicas, são criaturas que cuidam das pedras preciosas e eles têm um toque mágico também que é muito legal. A cena deles, da música deles na caverna é muito legal mesmo. Eles têm ali cada um seu desfecho. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nesse filme o Dunga não é mudo. Ele sabe falar, porém ele tem vergonha. E no final do filme ele consegue sim falar, fazendo todo mundo ficar de boca aberta. Ou seja, ele ficou 204 anos mudinho. Mas nesse filme a gente viu ele tendo a oportunidade de falar e de se destacar. Tanto que é ele que conta a história da Branca de Neve para as próximas gerações. O que eu gostei bastante dessa mudança que teve com relação ao personagem clássico. Porém, algumas cenas da animação ainda fazem jus, como a dos diamantes nos olhos, como também eles chamando a Branca de Neve de monstro quando ela estava deitada na cama. As cenas dos Sete Anéis são muito engraçadas. Eu acredito que foi um dos maiores pontos positivos do filme. Por mais que a gente sabe que eles não são anões de verdade, o filme teve uma idealização muito bom com eles. Porém, gente, ainda fica aquela questão. Eles sabiam quem era o pai da Branca de Neve? Sabiam. Eles trabalhavam nas minas? Também. E a gente vê um ponto ali onde a Rainha Mar pega muito pedras preciosas. Ou seja, eles mineravam para a rainha, ficou essa questão no ar. Um dos pontos negativos do filme, que na minha opinião foi os que eu mais queria ver, era da Rainha Mar. Porém, por que que ele foi um dos pontos negativos do filme? Diferente dos outros live actions de princesas da Disney, onde a gente viu a Malévola tendo uma origem, a Lady Tremaine também tendo essa origem, a Úrsula tendo motivações para fazer o que acontece com a Pequena Sereia, entre vários outros casos. A gente não tem uma motivação certa para Rainha Mar, e isso para mim me incomodou demais. Ela já chega ali no filme, vinda de um outro reino, mostrando que tem poderes e deixando todo mundo encantado com ela. O rei, por sua vez, acaba casando com ela e parte numa missão e acaba sendo morto nessa missão por mando da própria Rainha Mar. Porém, gente, aí é que vem a questão da história. Qual é a motivação dela? O que fez ela ser desse jeito? Como ela conseguiu o espelho que dizia aquelas coisas? E tudo mais. Eu acho que a Rainha Mar ficou muito de escanteio nesse filme. E a Gal Gadot, por sua vez, também eu percebi que não foi também tanto da atuação dela. A gente não conseguiu ver muito da personagem também. E o pouco que a gente viu da personagem foram momentos assim, onde ela estava em momentos de tensão, preocupada com o golpe que a Branca de Neve podia dar no reino. Então, assim, gente, na minha opinião, eu queria que a Rainha Mar tivesse mais destaque nesse filme. Um destaque um pouco maior. Claramente que eles conseguiram trazer umas coisas da animação que não conseguiram trazer na versão original, né? Que foi o quê? O Jonathan ser preso. Isso acontece na animação? Não. Mas era uma ideia que eles queriam. E entre outras, sabe? Eu acho que a Rainha Mar ficou muito, mas muito jogada nesse filme. E eles podiam ter trabalhado muito melhor com ela. E o ideal dela também. O final dela também, no meu ponto de vista, foi um final que podia ter tido mais emoção. E aí sim vem a questão da atuação. Porém, eu acredito que a cena do penhasco ainda é uma das cenas preferidas da animação. E acredito que eles poderiam ter refeito essa cena. E iria ficar muito, mas muito bom. Já que na animação tem a cena da perseguição dos anões por ela. E a gente também vê essa cena no live action dos animais. E na vida dos Sete Anões, os Sete Anões chegando até a casa deles. Porém, quando a gente chega lá, não temos mais nada. A Rainha Mar já tinha saído e não tem essa grande cena de perseguição que tem na cena da animação, que é um dos marcos muito positivos da história. Eu acredito que eles deviam ter mantido essa cena. Eu acredito que ia ficar muito legal em uma versão live action. Porém, eles quiseram mudar a versão, trazendo alguma coisa diferente. O live action da Branca de Neve, ele é bom? Sim, gente. No meu ponto de vista, ele é um live action bom, sim. E vale muito a pena vocês assistirem esse filme, dar uma chance pra esse filme. Ele é um live action ruim? Também não. Ele não chega a ser um live action ruim da Disney.
Mas é claramente que para aquelas pessoas que gostam de filmes musicais, eu super recomendo ele. E é um filme musical que as músicas combinam com o filme. E você não vai achar tão cansativo e enjoativo assim de se assistir, tá bom? Então eu recomendo sim as pessoas assistirem esse live action. Porém, ele é um live action que eu acreditava que podia ter mais história, principalmente para os personagens que estão sendo contados, igual foi ali no caso da Rainha Mar e dos Sete Anéis, que eu acredito que eles podiam ter tido mais destaque na história. Porém, o foco principal mesmo era mostrar a relação da Branca de Neve querendo mudar o reino dela e o comportamento de tudo aquilo ali, obviamente com um pouquinho de amor. Bem, pessoal, essa foi a minha crítica sobre o filme e esses foram os pontos que eu falei pra vocês sobre o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. Uma nota 7 vai ser uma nota muito perfeita para esse filme e eu acredito que é um filme que eu vou assistir mais vezes sim, porque eu quero muito rever tudo isso que eu tive a oportunidade de ver e em breve também trazer mais vídeos sobre esse live action para vocês, tá certo?